Olá, o programa Raio X hoje tem uma visita muito importante. Eu fico feliz nesse período de Natal poder estar falando de entidades que façam com que essa cidade cada vez mais tenha um aspecto social interessante para as pessoas que vivem aqui, para as pessoas, na verdade, que vêm a Macaé e acabam precisando utilizar a malha social da cidade. E eu estou aqui ao lado, basicamente, de uma família, né? Nós estamos aqui com mãe e filha, a Marilene Fernandes, que é uma incansável, né? Uma lutadora, e a sua filha, seguindo a tradição familiar, né? Já vem também dando essa demonstração, e eu trouxe aqui a Amada para falar do trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu gostaria que você, Marilene, começasse a falar para os nossos telespectadores, aqueles que ainda não conhecem a Amada, contar um pouco da história dessa instituição, de como ela nasceu. A Amada nasceu de um amor muito grande que eu tenho pelo deficiente auditivo, porque eu tenho um filho com deficiência auditiva, e eu me vi em uma situação muito privilegiada, né, trabalhando no governo, e me perguntei, o que eu estou fazendo para o surdo? E meu filho vivia me perguntando, então eu resolvi, há 7 anos atrás, a formar essa entidade que já estava iniciada pela Flávia, mas que ela não podia continuar porque o trabalho é muito árido, e aí eu me vi na obrigação e no desejo de formar a Amada. A Amada, ela foi feita para socializar o deficiente auditivo na área social, na área do trabalho, na área de um conviver melhor com a sociedade. Está cada dia crescendo mais e a gente está conseguindo situações que façam com que ela cresça, porque quando ela nasceu, ela só tinha o apoio do município. Agora a Amada tem um apoio do Estado também. Eu tenho um convênio com a FIA, com o Estado do Rio de Janeiro. Essa moça que está aqui nos ajudando, colaborando nessa entrevista, vocês telespectadores devem estar observando, né, aquele que não tem nenhum problema né, de audição, talvez não saiba da importância que está tendo nesse momento a possibilidade de centenas, milhares de pessoas que têm deficiência auditiva possam estar também participando conosco nessa entrevista. A Gláucia é uma intérprete muito boa, por sinal, muito dedicada, e ela trabalha com a gente na Amada e trabalha com o governo também, atendendo todas as situações que o governo pede. E ela é a mola mestra do surdo, porque ela faz toda a interpretação para o surdo, que é a língua brasileira de sinais. Para quem não conhece, a língua brasileira de sinais é uma língua mesmo, ela não é um sinal. Que às vezes a pessoa não conhece, pensa que ela está fazendo sinal. Não, ela está falando, mas ela está falando com as mãos. Flávia, essa vocação familiar, essa vontade de servir, como é que aconteceu essa coisa de você também apreender para hoje estar podendo ensinar e colaborar numa profissão tão importante que é de fonoaudiólogo? Verdade, Fernando. Eu acredito hoje, né, que cada um tem um dom e que o meio em que a gente cresce pode estimular esse dom para que ele floresça, né, e a gente consiga atuar naquilo que Deus nos designou. Então hoje nós estamos aí com a Amada, que já tem 7 anos, com um belo trabalho, realmente trazendo um diferencial para a vida do deficiente auditivo na região. O envolvimento de apoio de entidades, você colocou do governo estadual, do governo federal, e eu disse sobre a carência que é a falta de apoio privado nos projetos sociais de Macaé. Eu queria saber do posicionamento de vocês em relação a isso. Como é que vocês acham que isso se deve a quê? Olha só, agora existe uma lei que obriga a eles a inserir o deficiente, né? E agora também com essa lei tem nos procurado, algumas firmas têm nos procurado também. É lei agora, municipal? Não, é uma lei federal, é uma lei que obriga, federal? É uma lei federal, é uma lei que obriga a eles colocarem uma percentagem no trabalho. Eles estão ali, não estão fazendo caridade, eles estão sendo obrigados a colocar. Então eles vão buscar. Por força de lei. Aí eles vão buscar na Amada, vão buscar na MAC, vão buscar no CVI, o deficiente que ele acha que pode inserir, se adapta à atividade dele no trabalho.
Tem alguma empresa privada existe algum projeto de vocês que pudesse fazer com que essas empresas pudessem dar apoiamento à família? Porque às vezes a família não tem nenhuma condição. Não, privado não tem. Nós temos uma ajuda do governo federal, que é através do tratamento fora domiciliar, que eles dão uma verba para poder ajudar, né, o transporte, e dependendo da verba e dependendo dos dias, a gente apoia a AMADA completa. Porque às vezes não dá, essa verba só não dá. Vejam vocês da importância dessa participação da iniciativa privada. Quais os serviços, né, multidisciplinares que funcionam hoje na AMADA? Nós proporcionamos a essa criança psicologia, a parte de psicóloga, de fonoterapia, de área pedagógica, de apoio pedagógico e recreação e informática. E aí o curso de Libras. O trabalho da fonoaudiologia, né, ele visa justamente estar desenvolvendo o potencial que o deficiente auditivo tem para aprender a falar e a desenvolver o resto de audição que ele tem. Então agora, conforme a Marilene estava citando, em 2010 nós estamos com um projeto novo dentro do setor da fonoaudiologia, que é um programa de estimulação à oralização, um programa de estimulação ao desenvolvimento da fala do deficiente auditivo. E esse programa ele vai ser justamente bem focado para aqueles usuários do implante coclear e que fazem uso e dos deficientes auditivos que usam o aparelho de amplificação sonora, que é a prótese auditiva, e que conseguem ter um bom potencial para desenvolver a fala. Eu gostaria, Flávia, que você falasse um pouquinho sobre isso, para que os nossos telespectadores entendessem como é que funciona o implante. O implante coclear ele é uma tecnologia relativamente recente, né, embora no Brasil ele já esteja um pouco mais do que 15 anos, né, desde o primeiro implantado. Ele é um dispositivo, um eletrodo que o médico, né, insere através de uma cirurgia dentro do ouvido interno do paciente e por volta de um mês depois da cirurgia, o médico ele ativa, né, junto com a equipe de fonoaudiologia, eles ativam esses eletrodos internamente, acoplando um aparelho externamente à orelha do paciente. E aí, o grande objetivo desse implante é justamente proporcionar para o deficiente auditivo uma melhora na audição substancial, que o aparelho auditivo tende a não dar para aqueles que possuem uma surdez de grau severo a profundo. Quando uma criança ela é implantada no primeiro ano de vida, até o segundo, terceiro ano de vida, é uma criança, por exemplo, com uma surdez profunda, e que depois que faz o implante e ativa os seus eletrodos e faz um trabalho intenso com a fonoaudiologia, ela desenvolve uma audição dentro da normalidade. Dentro desses 15 anos da tecnologia, houve avanço na tecnologia? Houve. Nós temos hoje em dia dispositivos, né, de implante coclear mais sofisticados, né, que oferecem uma melhor qualidade ainda de percepção da audição. E quanto melhor for essa percepção da audição, melhor é a nossa fala, porque nós desenvolvemos a fala através dessa função sensorial da audição. E Marilene, vamos falar um pouco aí dessas atividades que vêm sendo desenvolvidas e de que modo vocês estão aí no cotidiano da AMADA. E nós temos um trabalho todo ano que a gente faz um trabalho de... Um ano a gente faz uma feira interativa e o outro ano a gente faz um fórum. Esse ano foi a vez do fórum. Esse fórum foi direcionado à educação. Então, foi um fórum de surdez, linguagem e educação. E nós temos também a feira, como eu disse a você, a feira interativa, que foi ano passado, e que a gente traz o público para dentro da AMADA. A feira interativa, a gente traz o público todo, né? O público-alvo, o público de familiar, o público de escola, para conhecer o que a AMADA faz. A surdez, ela pode ser adquirida pós-nascimento, né? Quais são os maiores índices de surdez e por que motivos acontece também processo de surdez, mesmo daquelas pessoas que já estão aí durante a vida e ao longo da idade? Na infância, né, ainda as crianças são muito acometidas pela meningite, e aí cachumba, sarampo, rubéola, enfim. Essas também podem acontecer durante a gestação e a criança desenvolver, né, uma perda auditiva, né, dentro
do útero da mãe. Importantíssimas vacinas, né, para as mães ou para as mulheres que estão pensando em engravidar, né, para poder estar fazendo um bom pré-natal, certo? E transcorrer tudo certo com o desenvolvimento do bebê. Na idade adulta, hoje em dia, realmente são os malefícios da exposição ao ruído. Esse ruído, o ruído ocupacional, né, nas empresas em que o trabalhador ele é exposto a ruído excessivo, e no lazer, hoje em dia, com o uso do MP3, né, dos estéreos. Já é comprovado, as pessoas elas podem perder a audição com o uso do MP3 de uma forma irreversível, o que pode dificultar até posteriormente esse jovem, já numa idade mais adulta, a ingressar no mercado de trabalho.